Antigamente, os alimentos não possuíam classificação, era tudo uma coisa só, ou comprava no supermercado ou na feira. Hoje em dia a demanda é grande, o consumidor chega a ficar até confuso. São alimentos funcionais, alimentos transgênicos, alimentos orgânicos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos transgênicos. A Natália é nutricionista, a gente está aqui em São Paulo para saber o que são os alimentos transgênicos. Natália? Alimentos transgênicos são alimentos modificados geneticamente em laboratório, através de técnicas aplicadas da engenharia genética. Então são alimentos que recebem genes de outros organismos vivos, eles são convertidos a uma forma que não existe na natureza. Então esses alimentos ficam mais resistentes a pragas, a inseticidas, a agrotóxicos, a mudanças climáticas também. Que problemas ou malefícios os alimentos transgênicos podem trazer para a nossa saúde? Essa é uma pergunta bem polêmica, que apesar de não haver informações suficientes com relação aos efeitos dos transgênicos na saúde do homem, se sabe que eles podem aumentar os sintomas das alergias, a gente pode ficar mais resistente aos antibióticos também. Um estudo na França com ratos que se alimentaram durante 2 anos com milho transgênicos, após esse tempo eles apresentaram tumores, ou seja, eles tiveram câncer. Fora isso, a gente sabe o impacto dos transgênicos na questão ambiental também. Então, portanto, não tem como a gente afirmar os efeitos desses alimentos transgênicos. Então, pois a gente não sabe os riscos dele com relação à nossa saúde ainda. Como identificar os alimentos transgênicos? O consumidor, quando chega no supermercado, consegue identificar quais são eles? Então, desde 2013 existe um decreto de rotulagem que obriga todas as empresas e produtores alimentícios a informar nos produtos um símbolo com a letra T em preto, sobre um triângulo amarelo, em todos os alimentos que possuem acima de 1% de matéria-prima transgênica. Principalmente alimentos de soja, de milho e os derivados desses alimentos. Então, farinha de milho, a pipoca, a canjica, salgadinhos à base de milho, fermento químico, o amido de milho, que é muito utilizado em várias preparações, e até mingau para as crianças também. Produtos transgênicos tem que ficar muito atento quando você for comprar algum produto. Tem que ter aquele símbolo T com aquele triângulo em amarelo, isso tem que ficar bem atento na hora de comprar esses produtos. O que poderia ser considerado então uma alimentação saudável? Como que o consumidor ou quem está assistindo a gente pode estar substituindo os alimentos transgênicos por alimentos mais saudáveis? O mais ideal seria, na hora da compra, verificar se esses alimentos possuem ou não esse símbolo, né? No caso dos óleos, por exemplo, a grande maioria tem esse símbolo, então você teria que optar por uma marca que não tem. Caso não encontre, utilizar o menos possível na alimentação. A segunda dica é sempre procurar alimentos orgânicos, que eles são produzidos sem agrotóxicos, são alimentos mais saudáveis, mais interessantes para o consumo. No Brasil mesmo temos várias marcas tanto de farinhas como os alimentos orgânicos, então vale a pena o investimento, apesar de ser produtos um pouco mais caros. Hoje em dia tem feiras, é bem fácil de encontrar já esses produtos. Na hora da compra, é importante ficar atento se está escrito se aquele milho é orgânico, se aquela farinha, no caso de milho, é orgânica. Tem que ficar bastante atento na rotulagem dos produtos. Obrigada, Natália. Foram informações super importantes para você aprender junto comigo como identificar os alimentos transgênicos na prateleira do supermercado.